Olá pessoal, boa noite. Uma reunião foi realizada agora à tarde para discutir detalhes relativos aos jogos envolvendo 13 Campinense aqui em Campina Grande. Na oportunidade, a regularização das torcidas organizadas também foi um assunto levantado e discutido de forma mais ampla. O encontro foi presidido pelo promotor de justiça Valberto Lira. Estiveram presentes representantes do 13, Campinense e Lucena, da Polícia Militar, das torcidas de Galo e Raposa, da Liga Campinense de Futebol e o presidente da Federação Paraibana, Amadeu Rodrigues. A gente está sentindo a sensibilidade do Dr. Valberto, eu venho conversando muito com ele, bom relacionamento voltou entre o Ministério Público e a Federação Paraibana de Futebol. Foram tratados principalmente assuntos relativos às torcidas de 13 Campinense e o cadastramento das organizadas. As que ainda não estão regularizadas têm prazo até o próximo dia 28 de janeiro para se adequarem às exigências do Ministério Público. O que nós tivemos a preocupação foi de trazer, principalmente nesse momento inicial, para as torcidas organizadas, as regras que elas deverão cumprir, mesmo porque de todas as torcidas aqui de Campina Grande, algumas não cumpriram ainda na plenitude o seu cadastramento. E nós queremos evitar que quando o Campinense 13 iniciem a participação no campeonato, essas torcidas não possam ir para os estádios e fazer uma grande festa. Em relação à divisão de torcidas durante o Clássico dos Maiorais no Estádio Amigão, as definições foram bem parecidas às do ano passado. Uma torcida em cada arquibancada, em caso de acordo de divisão de renda entre os clubes. Não havendo o consenso, 10% da capacidade do estádio ficará para o visitante, com divisão da arquibancada sol entre os torcedores de 13 Campinense. Nós tínhamos um pedido formulado pela equipe do 13 para o compartilhamento da capacidade dos estádios, nos jogos envolvendo as duas equipes. E nós fizemos a proposta. Infelizmente não houve aceitação nesse momento e então nós continuaremos a ter aquela perspectiva da opção dos 10% para o visitante. Se daqui até a realização desses jogos acontecer algum entendimento, eles vão nos comunicar e novamente nós viremos aqui fazer uma reunião. Ao final, representantes de torcidas organizadas de Galo e Raposa iniciaram os entendimentos para se adequarem às normas. As definições em relação aos clássicos no Estádio Amigão não agradaram totalmente. Infelizmente não foi decidido como é que vai ficar as torcidas na geral e na sombra. Ficou meio confuso, né? Era bom ter uma explicação melhor do rapaz do Ministério Público, mas é isso aí. Espero que as torcidas sejam mais tranquilas esse ano e fazer a festa, né? Que é o que importa. Eu não gostei muito da história das divisões das torcidas. Eu acho que o clássico 13 Campinense era para continuar. Com as duas torcidas, no lado do sol e também na principal. Mas quem vai definir isso é o Ministério Público com os clubes e esperamos que seja o melhor para o futebol de Campina. O assunto também não teve opinião unânime entre os dirigentes alvinegros e rubro-negros, principalmente no que diz respeito à divisão da carga de ingressos. Se, por acaso, a gente dividisse a torcida do mandante na sombra e a torcida do visitante no sol, seria vendido os ingressos do mesmo valor, que era para nenhum dos dois ter prejuízo. Aí quem ganharia, até porque seria uma disputa, quem vendesse mais ingressos. Só que o presidente do Campinense não aceitou, e ele tem os motivos dele. A sugestão do Campinense Clube era que seria dividido em partes iguais, para assim atrair o torcedor no modo geral. Bem, o que a matéria mostra, né, segundo o promotor Valberto Lira e o presidente do 13, é que o 13 apresentou uma proposta para que torcida do mandante fique na sombra, torcida do visitante na geral. E aí vamos dar um exemplo. O ingresso custa R$20, um exemplo. Então o Campinense venderia, né, como mandante, os ingressos da sombra e o 13 venderia os ingressos da geral. Quando o 13 fosse o mandante, se inverteriam os lados. O 13 ficaria responsável por vender os ingressos da sombra, da sua torcida, e o Campinense os ingressos da geral. O Campinense não aceitou essa proposta. Foi o que disse o presidente do 13 e o que também disse, né, o representante do Ministério Público, o promotor Valberto Lira. Assim não sendo,
né, já que o Campinense não aceita, e ambas as partes deveriam concordar, né, se caso achassem interessante. O que acontece? O mandante terá a sua torcida na sombra, a arquibancada geral será dividida entre mandante e visitante, com o time mandante, no caso o Campinense, o primeiro mandante do Clássico dos Maiorais, tendo a obrigação mínima, né, de disponibilizar 10% da carga total de ingressos para o visitante, no caso 13. Vamos exemplificar. 20 mil ingressos. O Campinense teria 18 mil ingressos para distribuir entre a arquibancada sombra, aí a questão de cadeiras também, e uma metade da geral, e a outra metade da geral seria vendido aí, no máximo, aí dependeria do dirigente, né? O Campinense poderia vender um pouco mais, poderia vender a metade da geral, mas ele teria a obrigação de vender, no mínimo, 2 mil ingressos. Ou seja, seriam 18 mil, entre aspas, porque a gente não tem visto isso, né, no futebol local aqui há muito tempo. Raposeiros e 2 mil 13 anos. E a mesma forma quando o 13 fosse mandante. 18 mil 13 anos, 2 mil raposeiros. O que dá para tirar disso? Né? É que 13 campineses não falam a mesma língua. Isso há muito tempo. E digamos, eles diminuem o debate, né, e eles se restringem, o que parece conveniente em alguns momentos, a colocar a culpa na Polícia Militar e no Ministério Público. Eu duvido que se 13 campinenses trouxessem uma proposta conjunta, que fosse uma proposta realmente para revivermos o Clássico dos Maiorais, como a gente foi acostumado a ver durante vários anos, que o Ministério Público não fosse acatar. O Ministério Público coloca que, a princípio, né, as torcidas não podem ficar divididas dos dois lados, como a gente sempre foi acostumado a ver. Ou seja, sombra com 13 campinense, geral com 13 campinense. Bem, já que não dá, por que não dá? Tem que se questionar isso, né? Tem que se ampliar esse debate. Já que não dá, o mais óbvio, né, e que estimularia tanto dirigentes de 13 quanto do Campinense, é que se dividissem as torcidas, mesmo que de um lado e do outro. Que não pode acontecer o que aconteceu ano passado, torcida única. Essa possibilidade ela não foi levantada esse ano. Mas já que eles não querem falar a mesma língua, já que eles não querem ver uma festa, né, de torcida de 13 campinense no Amigão, né, se restringem aos 10%, que é o que vai acontecer. A preço hoje é o que vai acontecer, segundo colocou, né, o Valberto Lira e o presidente do 13 em relação à proposta que foi levantada. O que a gente vai ter é praticamente torcida única. O torcedor do 13 não vai querer ir a campo para dar dinheiro à diretoria do Campinense. O torcedor do Campinense não vai querer ir a campo para dar dinheiro à torcida do 13, à diretoria do 13. Isso é um pensamento ridículo, é muito pequeno. O Clássico dos Maiorais ele não vai acabar, mas estão fazendo de tudo para chegar perto disso. Estão fazendo de tudo. Porque era muito mais fácil que cada diretoria se estimulasse a vender ingresso para que o seu torcedor, né, que pensa pequeno às vezes, não todos, ele soubesse que o que ele está pagando para comprar o ingresso vai ser destinado ao seu time. Seria hoje, sim, a proposta mais viável, mais interessante. Mas só pensam no agora. Só estão olhando para o próprio umbigo, né, preocupados, porque esse ano agora o primeiro mando é do Campinense, o ano que vem é do 13. Aí o 13 vai dizer, não, agora já que o Campinense fez assim ano passado, a gente vai fazer isso esse ano. Pensamento pequeno esse dos nossos dirigentes. Bem, na oportunidade, o presidente do 13, o Carlos Alberto Bebeto, falou sobre mudanças no projeto Gol de Placa, que teria o valor do ingresso alterado, mas agora tudo continua como antes. Veja o que ele disse. Você estava falando para a gente sobre uma possível polêmica envolvendo o projeto Gol de Placa. Do que se trata exatamente? Sim, Michel. É porque é o seguinte, nós tivemos uma reunião com o secretário de Esporte e Lazer na SEGEL no final do ano passado e, em comum acordo, todos os clubes aceitaram o valor do vale legal do ingresso de 10 para 20 reais. E agora chegou com surpresa que eu soube através do presidente do Lucena. Inclusive, ele já passou os ingressos do jogo passado dele e caiu para 10 reais novamente. Aí eu pergunto, o secretário nos usou para quê? Os clubes vão ficar necessitados. Inclusive, podemos até tomar uma decisão drástica. Vamos reunir todos os clubes, inclusive vou pedir ao presidente da federação que aqui se encontra, para nos reunirmos, para voltar o preço de 20 reais. Porque o governador, eu acho que ele tem um secretário que ele confia. E se ele confiou e nós demos
o apoio a ele do ingresso de 10 para 20 reais, a maioria ganhou. Para que voltar atrás agora? Eu acho que devemos tomar uma posição, nós que fazemos parte do futebol paraibano. Houve documentos assinados, uma ata dessa reunião que se comprove realmente esse valor de 20 reais? Houve sim, todos os clubes assinaram. É tanto que eu saí para dar uma entrevista à Rádio Tabajara, lá, e quando eu cheguei no corredor, precisa assinar o livro de ata. Eu disse, pois não, e fui lá e assinei. Eu tenho certeza disso, que foi assinado. Foi aprovado por unanimidade o valor de 20 reais do ingresso. Bem, o presidente do 13 falou e a gente entrou em contato, lógico, com a Secretaria de Esportes do Estado. Segundo a assessoria, essa questão do valor do ingresso, realmente, ela foi discutida com os clubes através do secretário de Esporte, Juventude e Lazer do Estado, Tibério Limeira. E essa proposta veio do Estado para os clubes. Porém, segundo a assessoria da secretaria, o momento em que foi discutido o assunto e essa decisão foi tomada, existe uma ata, inclusive, né, de reunião em que o próprio Bebeto disse ter assinado e outros presidentes, logicamente, assinaram, né, para dizer que realmente isso foi discutido, para isso que serve a ata, para realmente concretizar aquilo que foi colocado nessa reunião. Nesse momento, segundo a secretaria, o projeto, a ideia, ela não poderia ser aprovada pela Assembleia do Estado, porque até o dia 31 de dezembro do mesmo ano, já que foi ano de eleição, nenhum tipo, né, de projeto nesse sentido poderia ser aprovado pela Assembleia, porque iria parecer que foi promessa de campanha e tudo mais. Bem, se não foi, o secretário vai ter que explicar por que criou esse tipo de ideia. Falta de conhecimento da lei, né, o que é grave também, né, porque o Bebeto usou até a palavra, o presidente do 13. Né, a gente foi usado, né, como ferramenta aí de divulgação, né, de uma situação que não se concretiza. A verdade é que cada ingresso custará 10 reais. O clube que tiver um ingresso que foi justamente trocado por nota fiscal pelo torcedor, ele receberá por ingresso 10 reais e não mais 20 reais, como assegurou que assim seria o secretário de Esportes do Estado, do governo Ricardo Coutinho, Tibério Limeira. Segundo a assessoria, em 2016, aí sim o valor subirá para 20 reais. Então, muito pano para manga aí, uma discussão que deve se ampliar, deve se concretizar durante essa semana, porque, né, foi uma questão levantada do Estado para com os clubes e não o contrário. Então, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Creio que não vai acontecer nada, né? Vai ficar nesse valor de 10 reais, porque não tem como ser aprovado mais, né? O orçamento do Estado, de qualquer órgão público, ele é aprovado, né, com antecedência. Duvido que haja uma forma para que isso mude ainda em 2015. Primeira pausa chegando, já a gente vai dar uma suavizada, né? Porque o programa hoje está aí repleto de informações, coisas muito sérias relacionadas ao nosso futebol. Outro assunto sério, mas um pouco mais descontraído, falar sobre preparação física dos clubes de Campina Grande, inclusive ampliando um pouco mais esse debate com representantes de 13 e Campinense aqui no Itararé Esportes. A gente já volta. Bem, nós já voltamos, como eu disse há pouco, vamos falar um pouco sobre a preparação física, tanto do Campinense quanto do 13, ampliar um pouco esse debate sobre esse momento atual pelo qual passa o futebol, e não é só o futebol brasileiro, o futebol mundial. Para isso, a gente está recebendo aqui no estúdio o Jean Robson, que é preparador físico da Comissão Técnica do Francisco Diá, lá na Raposa, e também o Diego Aluan. Vou decorar rapidinho aqui, o Diego Aluan, que é da Comissão Técnica do 13, também preparador físico lá no Galo da Borborema. Acho que você não vai se incomodar se a gente começar falando com o seu professor aqui, que eu fiquei sabendo que vocês já se conhecem de Natal, né? Mas é uma situação hoje pela qual passa, eu disse, o futebol mundial, Jean, né? De que se questiona muito essa questão do físico, do tático, do técnico. É uma verdade que realmente hoje tem se preocupado e o futebol tem se nivelado muito mais pela parte física do que pela parte técnica. A gente vê, às vezes, um time como o Internacional de Porto Alegre pegando o Mazembe lá da África e aí o Internacional perde, o pessoal, como é que pode? O brasileiro, né? Tanto entende, tanto conhece, tradição do futebol, quanto o time sem tradição e tudo mais. Passa muito por isso também? Boa noite. Boa noite, Gustavo, boa noite a todos. De fato, o que vem se pregando hoje em dia no futebol brasileiro
E no futebol mundial é o destaque da preparação física, né? Na preparação dessas equipes. Então, a preparação física hoje ela se tornou, digamos assim, o carro-chefe da preparação de qualquer equipe e de qualquer desporto também, né? A gente sabe que sem a preparação física não tem como você ir longe numa competição, não tem como você manter sua equipe trabalhando em alto nível. Se a coisa não for bem planejada, se não for bem alicerçada nesses patamares aí de preparação física, realmente a dificuldade vai ser muito grande se não houver isso. Justamente aí do trabalho do Jean, né, à frente do Campinense, o pessoal se preparando fisicamente. Agora, dá uma boa noite também ao Diego. Diego, falou bem aí o Jean sobre essa situação atual, tal. Por não terem capacidade financeira, às vezes encontrar afinada, né, um jogador realmente diferenciado, ele pode buscar, quem sabe, nessa equivalência física, um momento de superação, né? Mas eu acho que na maioria das vezes ainda a técnica prevalece, né? Boa noite. Boa noite. Prevalece, mas como o professor mesmo comentou, a parte física ela se propõe em cima disso, já que uma equipe tecnicamente superior, mas se não for tão bem trabalhado fisicamente, a que estiver bem trabalhado fisicamente pode... Pois é, a gente está vendo os trabalhos feitos lá no estádio Presidente Vargas, né? Faz parte justamente o Diego. Se a gente for, quem sabe, uma situação de, como o pessoal fala muito assim, o Internacional e o Mazembe, que é uma situação do Mundial, né? Que, embora aí você vai ter que analisar também, não é só a questão técnica e física do que o clube proporciona ao jogador, mas de calendário também. A gente está vendo agora aí o Fluminense e o Corinthians participando de um campeonato, né, de um torneio, com o Colônia e com o Bayer Leverkusen, que estão aí em meio de temporada. Quer dizer, os jogadores estão naquela plena forma, numa forma boa já, com entrosamento, com ritmo de jogo. Aí os times brasileiros ainda iniciando. Essa questão de calendário também tem que ser repensada, né, em relação ao futebol brasileiro, né? Com certeza, né? O futebol é um esporte multifatorial, né? E a escola alemã, ela sofreu transformações nesses últimos anos importantes, né? Que deram a ela o status hoje de campeão mundial, né? E o Brasil, de certa forma, ainda sofre com um calendário que justamente atrapalha essa preparação do atleta, o que acarreta num afastamento do torcedor dos estádios, porque o espetáculo se torna muito feio, na realidade, e é sofrível você ver seu atleta ter que competir com 15 dias de preparação, com 20 dias de preparação, e isso tem tornado o futebol pobre do ponto de vista físico e que repercute na técnica também, porque se você não está bem preparado fisicamente, em determinados momentos do jogo você vai perder a coordenação fina, a coordenação motora grossa, e você não vai conseguir executar os fundamentos como deve ser feito. Isso aí acaba prejudicando bastante o espetáculo. É um ponto bem interessante. Então dá para a gente também pensar, Diego e Jean, que o futebol brasileiro pode estar passando por um processo realmente de falta de evolução, né? Não se modernizou, não acompanhou os outros países, e não é que o brasileiro não tenha mais a técnica. Pode ser que essa formação do atleta lá no início, né, e esse calendário totalmente desorganizado prejudiquem ele fisicamente, né? E alguns atletas até novos, como a gente vê aí, vão praticamente abandonando o futebol e são tidos como velhos, Diego, com 30 anos, 32 anos, né? E a gente vê um Zé Roberto aí com 40 anos jogando em pleno vapor, em alto nível. Né, alto nível. Então, quem sabe o problema está nisso aí, né? A dificuldade, principalmente na base em si, é que não é tão trabalhado como se fosse já um atleta profissionalmente. Então, e alguns clubes não dão essa estrutura, né, para essa molecada. Então eles chegam numa etapa sub-20 profissional com algumas deficiências que, num nível que a gente não tem mais como estar trabalhando para formar. Ele teria que já ter vindo formado lá de baixo. E a dificuldade quando chega aqui no profissional, isso atrapalha um pouco. Pois é, a questão da alimentação, né, a questão do descanso também, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque o descanso faz parte e muito. Hoje em dia se dá um valor necessário e importante ao descanso,
né? Justamente como disse aqui, 15 dias às vezes para se preparar, o cara termina uma temporada, já está entrando em uma pré-temporada, então fica complicado. Como a gente tem visto aí, o futebol atual realmente tem justamente se baseado demais nesse desempenho físico dos jogadores e a gente quer saber a parte técnica, como é que fica, né, na formação do atleta. A gente foi saber nas ruas o que as pessoas acham desse novo cenário do nosso futebol. Hora do quadro Galera do Calçadão. Foca a preparação física, né? E a técnica, quando a gente entra em campo, QD, nada. Eu já acho também que a contratação, certo? Que a contratação tem muito a ver, porque o time que o Campinense fez o ano passado para o Campeonato Paraibano, pelo amor de Deus, viu? Nem tinha técnico, nem tinha preparo físico, certo? Na minha opinião, eu acho que primeiramente é a contratação, certo? Tudo bem, preparo físico e técnica, junto, os dois. Não ficar o preparo fixo aí em cima, quando entra em campo, QD a técnica, certo? Essa é a minha opinião. Rapaz, o time profissional, pode ser o Botafogo, Campinense, o time pequeno, qualquer desse time, ele tem que estar preparado tecnicamente e fisicamente, né? Porque muitas vezes ele está preparado fisicamente, mas tecnicamente, aí pega um time superior a ele, vai sofrer em campo, né? Aí eu vou dizer mais ou menos, tem que ter técnica e saber jogar futebol, porque quando pega um time grande, aí se atrapalha, né? É isso que eu tenho para dizer. Paulo Holanda no ritmo do forró. Meu time mesmo só está olhando a parte física e a técnica está muito longe. Eu mesmo, até agora, não acreditei nele, que ele vai fazer um bom campeonato. Para mim que vai ser a mesma coisa do ano passado. Não vou dizer de Campinense nem de Botafogo, porque eu não vou olhar, né? Mas o 13, na parte técnica, está muito fraco. Fraquíssimo. Meio de campo não tem, é tudo embaralhado, é um negócio... Só faz correr e parte técnica até agora não demonstrou. Não tem sistema de jogo. O 13 não tem sistema de jogo. Até agora não mostrou, só se vai ser no campeonato. Mas atualmente o 13 deu nada na parte técnica. Hoje a tecnologia avançada faz com que a parte física seja mais observada que a técnica. Hoje os preparadores físicos ele tem um know-how em saber trabalhar essa parte aí e esquece um pouco a questão técnica. Por isso acontece muitas vezes, quando o time vai fazer um amistoso, realmente falta a questão técnica, porque realmente a física está superando a técnica. Primeiramente a contratação. O jogador tem que ter um histórico. Para vestir a camisa do Campinense Clube, o jogador teria que ter um histórico. Não umas contratações que foi feita aí, pelo amor de Deus, certo? A partir daí, os dois seguindo junto, preparação física e a técnica, tá? Isso aí é essencial, com certeza. Tem que se preparar fisicamente e tecnicamente, né? Porque, como eu falei, como eu frisei agora, vou frisar novamente, tem que ser tudo igual, porque se um time mais preparado do que o outro, quando pega, só vai servir de palhaço, levar goleada, né? E tem que ser tecnicamente e fisicamente. Eles já começam a trabalhar um mês atrás, começaram a trabalhar a parte física. Esqueceram a técnica. Não é isso aí? Quando chega no campeonato, já viu. Aí fica um time todo doido dentro de campo, corre, mas não tem futuro. Como dizer, mostrando a física, mas a técnica não tem. No começo de temporada, hoje se observa mais as condições físicas do atleta. Porque se o atleta não tem o poder técnico de resolver a parada, a física faz com que ele supere a técnica. Vou pegar um ponto aí que foi levantado justamente aí, histórico. Né? Infelizmente, como a maioria dos times do Brasil não tem calendário preenchido, né, durante todo o ano, é essa onda de fazer e desfazer time. Isso aí vamos dizer que, a gente pode dizer que é comum, não é normal, pelo menos não deveria ser normal. É comum diante dessa falta de calendário organizado, né, a forma como a CBF lidar com isso. Esse contato que existe hoje, que a gente sabe que existe, Jean, entre preparadores físicos, né, que estão em clubes diferenciados e tudo mais, ele ajuda, porque a maioria dos jogadores que chegam no clube realmente não tem como você ter o acompanhamento geral de como é que ele estava, o que ele já fez, né? Por isso que é importante aquela avaliação física antes de assinar um contrato, de fazer justamente os exames e tudo mais, que às vezes os clubes não têm condições de fazer também mais a fundo. Né? Essa questão do histórico é uma situação realmente difícil, né, para clubes que realmente vivem, digamos, no subúrbio do futebol. Né? É verdade, você frisou bem. Se você for olhar... Outros atletas de outras modalidades, é fácil de você acompanhar o histórico, porque muitas vezes você entra em contato com outros profissionais da mesma área e eles se dispõem a falar um pouco daquilo que o atleta está vivendo naquele momento em que ele vai para a sua mão. Né? No futebol a coisa não acontece desse jeito ainda. É uma concorrência muito grande. Então, assim,
o que eu sinto, o que realmente acontece é que há um certo cuidado de manter algumas informações em sigilo, né? Achando que aquela informação ali poderá futuramente concorrer contra, né? Mas, na realidade, nós sabemos que deveria se acompanhar um histórico de um atleta como quem tem um prontuário médico, né? E, assim, dessa forma você facilitaria um pouco e adiantaria um pouco o processo do atleta. Até porque se hoje você é questionado, amanhã você pode precisar questionar alguém também. Com certeza. Então, assim, por isso que hoje se lança a mão de uma avaliação no início da temporada, logo quando o elenco está se formando, e uma reavaliação se por acaso o calendário der tempo de fazer, né? Que geralmente não acontece. Não acontece. Via de regra não acontece. Ô, Diego, por isso é importante também a questão do profissionalismo, né, do preparador físico por onde passa, né? Porque se você deixa um bom legado, às vezes, né, digamos, facilita a sua... Se você está saindo do 13, você sai bem falado, você está amanhã lá no América de Natal, você liga para o 13, ó, estou precisando de uma informação do jogador que veio daí, quer dizer, você também, o preparador físico, precisa passar por esse processo que a gente cobra do jogador, né, de profissionalismo também, para facilitar o seu trabalho, né, no futuro. Né? Lógico, e assim, eu iniciei há pouco tempo, há 4 anos no futebol profissional, tenho uma facilidade de ter o contato de alguns profissionais e quando necessito de uma informação, sempre sou bem recebido e da mesma forma, quando necessito de uma informação para mim, eu podendo, eu faço. Em relação esse histórico, a gente está com o professor Dimas, que é o outro preparador físico, a gente está tentando fazer esse prontuário do atleta, não que a gente pegou de antes, mas a gente fazendo de agora. Já tem lá, todos têm os seus dados, avaliações, isso, que se por acaso a gente venha perdurar aí algum tempo, a gente tem. Se vier outro profissional para a área, vai estar lá, que ele já vai ter uma avaliação para prosseguir o trabalho. É importante que o clube pudesse ter acesso, né, e retivesse isso daí de forma organizada. Só para finalizar, Jean, como é que está fisicamente, então, o Campinense para esse início de temporada que se dará já na semana que vem? Né? Se aproxima já a estreia, nós já estamos com 40 dias de treinamento, né? E fizemos uma reavaliação ontem, a reavaliação foi muito boa e me deixou bastante animado junto com a comissão técnica. Todos acompanharam os testes, né? Nós vimos que houve uma superação em relação aos índices que estavam no início, ou seja, os jogadores melhoraram em vários aspectos. Óbvio que ainda não estão naquele ponto que a gente quer que esteja, né? Mas com os cuidados que nós estamos tendo lá do clube, em relação ao suporte que a diretoria tem nos dado, com alimentação, suplementação, um descanso de qualidade, isso tudo tem ajudado os atletas a maximizar a sua performance, né? E eu acredito que até a nossa estreia nós vamos estar muito bem e, se Deus quiser, vamos começar com o pé direito, né? Que é o mais importante. Com certeza. Jean, obrigado e obrigado ao pessoal da assessoria de imprensa do Campinense, o Danilo e também ao Mancha, né, com quem a gente manteve contato. Diego, 13, como é que você vê aí nessa reta final de preparação, que estreia dia 1º aí contra o Santa Cruz aqui em Campinas? Né? Dentro da avaliação que a gente vem fazendo na nossa equipe, ajudou essa modificação da data de início para nós e com certeza a gente vai começar numa crescente boa e, se Deus quiser, fazer um bom trabalho. Tá ok, eu agradeço também a assessoria do 13, né, ao Arthur e a diretoria do 13. Pois é, realmente essa questão de preparação física é uma situação que a gente passaria o dia todo aqui, né? Concentração, o descanso, como disse aí, acomodações, suplementação, alimentação. É muita coisa a ser discutida que a gente pode até trazer em outro momento, mas realmente a plena forma, se é que existe isso daí, é só virar com os jogos mesmo, o ritmo que vai, né, se manter e se conseguir, né, com a bola rolando, até porque esse trabalho em Campinas, você vai para o sertão é outra situação, né, vai para a capital é outra situação, então são questões a serem avaliadas durante a competição. Pessoal, mais uma pausa agora e já a gente fala sobre justamente a situação do primeiro adversário do 13 na competição no estadual Santa Cruz, que chegou até a ameaçar de não participar do campeonato estadual. Como está a situação do estádio Teixeirão? A gente já volta.
Já de volta e agora o assunto é a situação do estádio Teixeirão, em Santa Rita. Vou chamar o repórter Michel Bruno para falar sobre esse caso que trouxe até aí durante esses dias uma possibilidade do Santa Cruz abandonar a competição. Como é que está isso aí, Michel? Boa noite, Gustavo Rovares, boa noite a todos. Olha, eu aproveitei a visita do promotor Valberto Lira hoje a Campina Grande para falar com ele justamente sobre a situação dos estádios. Apenas o Teixeirão, como você disse, vem apresentando problemas. Ele falou também, inclusive, sobre situações envolvendo estádios ainda na junta administrativa que antecedeu agora o mandato do Amadeu Rodrigues. Vamos ver. Como é que está a situação dos estádios? A gente sabe que em João Pessoa existe uma pendência em relação ao Teixeirão em Santa Rita, melhor dizendo. O Teixeirão ele já está desaprovado e a comissão terá uma reunião amanhã, pela manhã, em João Pessoa. E já existe uma conversação, a comissão sempre se comunica, e já existe uma predisposição de nós recomendarmos à federação a transferência dos jogos que seriam realizados no Teixeirão, que não tem condições, para o centro de treinamentos que foi construído pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e que se localiza no Valentina de Figueiredo. É algo, como se diz, padrão FIFA, porque foi construído para abrigar um treinamento de uma seleção que viria participar da Copa do Mundo. Então, nós temos essa opção, pelo menos, para jogos envolvendo equipes que não tenham uma torcida tão grande. Existe ainda alguma pendência em relação ao Ministério Público, com relação à junta administrativa que teve anteriormente na Federação Paraibana do Futebol, principalmente em relação a estádios que estavam vetados e foram liberados? Existe alguma coisa nesse sentido? Existe, eu encaminhei toda a documentação ao Procurador-Geral, porque nós temos os setores competentes, para a cobrança de uma multa que está prevista no termo de ajustamento de conduta, e essa multa será cobrada dos ex-administradores da federação, porque foram eles quem descumpriram esse termo de ajustamento de conduta. Representam 6 jogos que foram designados para estádios que não tinham aprovação da comissão, e como a multa é de R$50 mil por cada jogo, então está dividido 300 mil, devendo ser 100 mil para cada um dos administradores. Aí, Rovares, o pessoal da junta administrativa ainda tendo esse nó para tentar desatar junto ao Ministério Público. Sobre a ameaça do Santa Cruz de deixar o Campeonato Paraibano caso o Teixeirão fosse interditado, eu conversei também com o presidente da FPF, o Amadeu Rodrigues. O senhor já conversou também com o pessoal do Santa Cruz, já que houve uma certa ameaça por parte deles de até deixar o campeonato caso o Teixeirão não tivesse liberado para as partidas? Eles estavam na reunião que a gente fez com a comissão lá em João Pessoa, o representante do Santa Cruz estava lá, a gente já sabedor disso. Infelizmente, a gente tem que seguir as recomendações do Ministério Público, até para a segurança do próprio torcedor e para a segurança dele também. E ele vai ver que lá vai ser bem melhor e tranquilo. Inclusive, eu acredito até com a quantidade mínima que vai ser liberada lá de torcedores ali, porque naquela redondeza a falta de vamos dizer, de opções de lazer, então vai ser uma opção lá para o Valentina. Então tá aí, Rovares, eu não acredito em uma desistência do Santa Cruz por conta do estádio Teixeirão, mas vamos acompanhar os desdobramentos disso tudo e traremos as informações aqui no Itarará Esportes. Tá ok, Michel, bem explicado aí, obrigado, né? A federação ela tem dado um apoio a algumas equipes aí que a gente sabe por debaixo dos panos, não de forma irregular, mas tem trazido sim, o próprio Lucena tem colocado isso aí, né? Então esperar que o Santa Cruz mande seus jogos. É estranho, né? Um time de Santa Rita tem que jogar em João Pessoa, mas é a opção. E só para finalizar, o pessoal da Diretoria de Marketing e Comunicação do 13, informando que amanhã, às 7 horas, serão lançados aí os materiais, né, da Garra do 13, os novos materiais do 13 Futebol Clube, às 7 horas, e quem vai ter acesso, será lá no estádio Presidente Vargas, será o torcedor que comprar o ingresso para o jogo. Não será nada fechado, nada apenas para um grupo de torcedores ou mesmo para a imprensa, e sim para quem for ao estádio Presidente Vargas, né, tem aquele espaço do bar e tudo mais, só que será feito um evento, né, todo um desfile e tudo mais, ali no gramado do estádio Presidente Vargas. Então não será nada restrito, o pessoal está se preocupando em trazer essa informação, porque surgiu um boato que seria apenas para a imprensa, não. Será um evento aberto para o torcedor que for prestigiar 13 e CSE de Alagoas. O jogo será às 8h15, mas esse desfile, todo o evento começará às 7 horas. O material fitness, o material de jogo, o material de passeio, né, tudo será exposto, inclusive com torcedores desfilando, jogadores, lá no gramado do estádio Presidente Vargas. Repito, às 7 horas, o torcedor que comprar o ingresso para o jogo terá acesso ao evento a partir das 19 horas e logo após o jogo, às 8h15, tá certo?
Terminamos por aqui o programa de hoje. A você que está em casa, muito obrigado. Na tela os contatos para que você participe do Itararé Esportes, seja enviando sugestões, críticas ou mesmo opiniões, e-mail, telefone, o espaço no Facebook, onde a gente linka os nossos vídeos do YouTube e também o nosso Twitter para você nos seguir. Então a todos uma boa noite e nós voltamos amanhã com muito mais esporte para você de uma forma diferente, fazendo você pensar um pouco mais sobre o nosso esporte. Até lá!